Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. É o momento da nossa reunião de divulgação doutrinária. É o momento que a Casa de Batuíra abre suas portas virtuais para divulgar pelo Zoom, pelo YouTube, a doutrina espírita. Hoje temos o prazer de ter a nossa tarefeira da casa, Lúcia Moisés, que vai dividir o momento do estudo conosco. Desde já, a nossa gratidão, Lúcia. Você tem até 19h50. Vamos fazer a página e a prece para darmos início aos trabalhos. A lição é 68, do livro Mais Luz, e se intitula Nós em Nós. As alegrias do serviço espiritual funcionam como sendo o melhor dissolvente de nossas mágoas e desencantos. Quando elegemos o pessimismo para companheiro, somos sempre tentados a fixar unicamente sombras e mais sombras. E, sinceramente, possuímos razões suficientes para considerar a luz e o bem, tão somente o bem e a luz. Atendamos a vida e melhoremos a vida, o entusiasmo de nossa fé. O Senhor nos conhece as dificuldades e dar-lhes a solução em momento oportuno. Não permitamos que a sombra se nos insinue no espírito, anulando-nos as faculdades de realização, sejam quais forem as circunstâncias. Trabalhemos olvidando-nos. No mundo, a criatura mais difícil de carregar somos nós, para nós mesmos. Suportamos o assédio de tempestades, injúrias, desafios e problemas da vida externa com entendimento e capacidade de superação evidente. Mas, em se tratando de nós em nós, não é fácil vencer a carga de obstáculos mentais que se nos vão acumulando no pensamento, somando temor, desilusão, inibição, angústia. Frenemos os impulsos, a descida para o desalento e subamos, em espírito, no rumo do otimismo e da esperança. Basta algum esforço de nossa parte nesse sentido, e Jesus, por seus mensageiros, conferir-nos-á o acréscimo preciso de recursos com que varrer a noite que, porventura, nos esteja visitando o coração. Vamos à prece. Jesus amado, Mestre e Senhor de nossa caminhada, agradecemos a oportunidade do estudo da noite. Rogamos pela tua serva que fará uso da palavra, que ela possa contar com a boa assistência dos espíritos guias e mentores de nossa casa, e que possamos aprender um pouco mais das lições imorredoras da doutrina espírita. Se conosco, Senhor, guia-nos e ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Antes de passar a palavra para a Lúcia, eu gostaria de pedir para os irmãos manterem, por favor, os microfones fechados, por favor, para não atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. Então, é com prazer redobrado que a tarefeira da Casa de Batuíra, Lúcia Moisés, está com a palavra. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Boa noite a todos. Muito bom estar nessa reunião, estar nessa casa, ser apresentada por esse amigo tão querido e que a gente sente tanta falta aí do abraço físico. Nós somos do grupo de risco e hoje, né, um pouco mais recolhida, inclusive hoje com uma certa dificuldade, porque eu estou atacada aqui de alergia e tal, mas com boa vontade a gente vai, né? A voz está meio fraquejando,
mas com a boa vontade, e eu sei que eu estou entre amigos. E o tema de hoje, eu dei o título de Lições Inesquecíveis. Nós sabemos que as nossas crianças nos observam o tempo todo, e muitas vezes atos que aparentemente passam despercebidos, que nós achamos que a criança está distraída num canto, na verdade, ela está anotando tudo que nós estamos fazendo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer que a mente infantil é como uma câmera fotográfica representada por um espelho renovado em que se conjugam visão, observação, atenção e meditação por lentes, mas são lentes da alma, e que vão absorver os reflexos das mentes que a rodeiam, fixando-os em si próprios como elementos básicos de conduta. Os pequenos acham-se, deste modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou lhes assegura a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Vamos tentar esmiuçar isso. O que Emmanuel está dizendo nesse livro, que é fino materialmente, mas é uma obra grandiosa que todos nós deveríamos, de vez em quando, ir lá e ler de novo. Ele vai falar muito dessa questão do reflexo. Então, veja, ele usa 4 palavras: observação, visão, ela vê, observa, com atenção e meditação. Só que essa meditação não é a meditação que nós estamos acostumados a ouvir falar. Eu vou meditar, eu vou fechar aqui meus dedos, vou entrar em concentração, vou ver a minha respiração, dependendo da técnica. Não. Esse meditar, nós podemos garantir, então é assim? É assim que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que, dessa forma que eu tenho que me conduzir para o bem ou para o mal? Então, nós vamos começar contando, eu vou contar alguns casos que são reais. A criança chega na casa da avó, acompanhada do pai, e ele faz coleção de carrinhos, aqueles carrinhos pequenos. E quando ele chega para a avó, ele diz: olha, nós fomos ali e papai comprou para mim esses carrinhos. Foram baratinhos. Hoje estava com um preço bom. A avó pergunta: quanto foi? E aí o menino diz: foi tanto. A avó fala: é? Então eu vou te dar essa mesma quantia para você comprar mais 3. Eram 3 que ele havia comprado. Então você vai comprar mais 3. Nessa hora, o pai disse para ele assim: o que você vai fazer com esse dinheiro? Ele disse: comprar. Ele disse: não, 6 anos. Me diga, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Aí a resposta já, ele parou, fez assim: me diz uma coisa, como é que foi a compra agora dos carrinhos? Eu tinha tanto e você me deu mais um tanto para inteirar e comprar os 3. Então, eu te emprestei. Foi? Foi. O que é que a gente tem que fazer? Eu já te ensinei. Quando a gente está devendo a alguém. Aí o menino meditou um pouquinho. Tem que pagar. Então, com este dinheiro aí, você não vai comprar os 3 carrinhos.
Você vai me pagar o que você me deve e depois você vai juntar de novo. E aí, quando você tiver o dinheiro dos carrinhos, você compra. Porque primeiro a gente tem que pagar. A avó ficou assim, meio incomodada, porque ela queria, né? Já é avó, não é mais mãe. E a avó é mãe com açúcar, né? Eu sei que aqui nós temos algumas que são avós, né? Então, ela quis dar, ele disse, mãe, presta atenção. Você se lembra quando nós éramos pequenos, eu e a minha irmã, você tinha uma Brasília e um dia nós fomos ao centro da cidade. Ele hoje é um homem de 40 anos, esse rapaz. Então ele está falando coisa de 30 anos atrás. Nós fomos ao centro da cidade e descemos do carro, fomos aqui e ali. Quando nós entramos de volta no carro, você, ao fazer a manobra, você bateu no carro da frente. Você se lembra? Eu disse, eu me lembro. Mamãe, você se lembra o que aconteceu naquele dia? E aí ele relata. Em vez de sair com o carro, você parou e disse, nós não vamos sair daqui até eu descobrir o dono do carro, que eu bati. E os dois disseram na mesma hora, mãe, o homem não estava aí, não tinha ninguém aí, ele não viu. Vamos embora, está calor. E ela disse, não, de jeito nenhum. Vamos abrir o carro, vamos abrir as janelas e vamos esperar. Veja, ela não sabia quanto tempo isso ia demorar. Demorou 2 horas, estava muito calor. Eles reclamaram. E quando a pessoa chegou, o dono do carro chegou há 30 anos atrás, então não tinha o celular, né, para fazer nada disso, ela escreve o telefone dela, o contato, o endereço, e diz, olha, vai ver quanto é que vai ficar o conserto, que depois você vai lá na minha casa que eu vou te pagar. Ele é quem conta o caso para a mãe. E diz, sabe o que aconteceu, mamãe? Esta lição ficou de tal forma gravado, ele é espírita, né? Meu espírito, que eu nunca mais esqueci. E passei a educar os meus filhos, ele tem 2, a menina mais velha já está mocinha, passei a educar os meus filhos dentro desses princípios. E aí voltamos então para Emmanuel. Então ele diz, a mente infantil é como uma câmera fotográfica representada por um espelho em que se conjugam a visão, a observação, a atenção e a meditação como lentes da alma, que vão absorver os reflexos das mentes que a rodeiam, fixando-os em si próprio, como elemento básico de conduta. Foi isso que aconteceu. Aquilo foi fixado, porque emocionalmente eles nem queriam. Teria sido muito fácil essa mãe dizer, é mesmo, né? Está calor, ninguém viu. Cadê? Vamos ver se o ovo está aí. Tem ninguém aí? O homem, a mulher? Vambora, né? E eles teriam aprendido isso, a fugir de responsabilidade pelos seus próprios atos. Mas não. Ela fez questão, porque é uma pessoa íntegra, espírita, fez questão absoluta de esperar, tentar ressarcir, mostrar para a pessoa quem foi, o que aconteceu, pedir desculpas. E isso vai fazer parte deles como elemento básico de conduta. E o Emmanuel vai terminar, os pequeninos acham-se deste modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço, o asseguram a escola. E aí ele compara, assim como o oleiro, né, o homem que trabalha o barro, ele modela a argila. Isso é extremamente profundo.
porque nós modelamos para esses espíritos que nos foram entregues os modelos de atitude, de conduta, de comportamento. E aí, nós começamos a meditar de quantas vezes esses espelhos estão sendo colocados e as pessoas sequer percebem que não são bons espelhos. Tudo aquilo que o adulto faz na frente de criança, seja pai, mãe, avô, avó, tio, padrinho, até mesmo um vizinho muito próximo, muito querido, eles estão captando. Por quê? Ainda não estão com as mentes formadas. Eles estão em processo de formação. E ele começa a adquirir, entre aspas, verdades para eles. Então, isso é o que tem que ser. Eu pergunto aqui, alguém hoje sentou às 5 horas da tarde, como senta todos os dias, para tomar o chá da 5? Tomar o chá com leite? Um biscoitinho? Eu posso garantir que não. Excepcionalmente, hoje então, está calor, excepcionalmente alguém pode ter feito isso, mas não é a regra no Brasil. A regra no Brasil é: nós tomamos café, refrigerante, outras coisas. Por que é que nós não tomamos o chá das 5? Mas se nós tivéssemos nascido no Reino Unido, na Inglaterra, possivelmente nós teríamos esse hábito do chá das 5, que vai passar de pai para filho, de filha para mãe, de mãe para filha, como algo normal. Então, eu quero falar dessa questão da normalização. O que é normalização? Se a minha mente, depois que eu reencarnei, que eu tenho esquecimento, que graças a Deus eu tenho esquecimento, se eu tenho esquecimento e vou viver cercada de espelhos a refletir o cotidiano, a refletir comportamentos, eu vou achar que aquela lição que está me sendo dada é a normal. Então, é normal beber o chá. E aí eu vou ter esse hábito. Eu estou falando de uma coisa muito prosaica, que é tomar o chá. Mas, no lar, que se faz o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, que desde que nasce, desde que se entende, ele vê com dia e hora marcada a família se reunir, desligar a televisão, se for de noite, se reunir, juntar os livros, pedir, inclusive, a criança, traz a aguinha, vamos fazer o nosso evangelho. Se ela não consegue perceber o mundo lá fora, isso para ela é o normal. É aquela criança que a mãe, desde pequenininha, ora com ela antes de dormir. Conta uma história, lê uma história, coisa que a maioria não está fazendo mais, mas pelo menos vai lá orar com ela. Ela vai considerar aquilo normal. Só para vocês verem a força que esses dois exemplos fazem, vocês talvez conheçam Berenice Piana. A Berenice Piana é uma companheira nossa, hoje está no Regeneração, não muito longe do nosso trabalho aí, na Casa de Batuíra. Ela é espírita, é um grande nome no Brasil, porque ela deu o nome à lei que protege os direitos dos autistas. O nome da lei é Lei Berenice Piana. A Berenice tem um filho com autismo de grau 3. Hoje já um jovem de 29 anos, 28, 29 anos. E ele, na casa, quando ele nasceu, a casa já fazia o evangelho no lar. E ele já com autismo, por volta de 3, 4 anos,
ele não permitia que a família fizesse. Ele gritava o tempo todo, ele jogava na mesa os copos, as coisas, o que tivesse, ele quebrava os móveis, ele quebrava, batia. Ela não se deu por vencida. Ela disse, não tem problema, vamos fazer dentro do quarto. O quarto era pequeno, só tinha cama. E aí, então, 1 ano fazendo o evangelho no lar, dentro do quarto, e orando com ele de noite, orando. 1 ano depois, ela conseguiu voltar para a sala, e aos poucos, esse menino que não fala, que nunca falou, ele hoje é a pessoa que prepara todo o ambiente para o evangelho no lar, que leva os livros, porque a família se reúne com muitas pessoas, que põe a aguinha para cada um, que fica o tempo todo como se estivesse concentrado, ouvindo, até porque ele não fala, mas ele entende. E depois, quando termina ele que recolhe, e à noite não dorme enquanto ela não vai até lá dormir, orar com ele. E quando ela chega no amém, ele dá um sorriso bem grande, dá um beijo nela e dorme sereno. O que me faz lembrar de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, numa família, ele era filho de um pastor protestante. Ele, quando era criança, na casa ainda tinha outras crianças, mas ele tinha umas 3 irmãos. A mãe parava tudo na hora dele dormir para ir orar com ele. Uma mãe que para o que está fazendo, a novela, o noticiário, o celular na mão, o TikTok. Meu filho foi dormir, eu vou lá. Esse espírito daqui a pouco já vai estar desdobrado. Eu vou lá orar com ele. E nós conhecemos a biografia de Albert Schweitzer e sabemos que ele se tornou um grande... Ele foi um teólogo, a princípio foi um teólogo, e um dia, o seu pai, ele já com seus 22, 23, 24 anos, já era professor de universidade, dando aula de teologia. Um dia ele disse, eu tenho tudo, eu sou tão feliz, Deus me deu tanto. Isso deve ter algum significado, isso deve ter alguma coisa a mais. Não é possível que eu tenha sido tão agraciado quando tantos não têm nada. Então ele disse, eu acho que eu vou me dedicar, eu vou fazer medicina. Já professor na universidade, resolveu fazer medicina. Estava na sala do reitor, quando em cima da mesa ele vê um prospecto. O prospecto vinha do Gabão, da África, pedindo missionários, pedindo médicos. E aí então ele diz, achei a minha vocação. Era isso. E que começa com a mãe orando com ele, com os exemplos do pai. Então, como é importante isso. Como é importante, e lembrar que foi Prêmio Nobel da Paz em 1952. Nunca deixou o Gabão, viveu lá. Ele era um grande concertista de bar, e então, quando havia necessidade de ter mais recursos, ele dava concertos na Europa. E para a Europa é uma belíssima biografia. Eu sugiro até quem não conheça, buscar entender um pouco mais sobre Albert Schweitzer. E tudo isso que nós estamos falando vai desembocar numa outra questão muito séria, que é, da mesma forma como eu naturalizo aquilo que é bom, eu também acabo naturalizando
aquilo que é ruim. Porque eu não tenho senso crítico ainda, não fui para o mundo, eu não estou comparando a minha família com as outras, eu não tenho capacidade para isso quando eu sou muito pequeno. Os exemplos que eu recebo, para mim, são os naturais. Então, o que nós vemos hoje de pessoas que não tratam bem o outro, que não tratam bem os mais humildes, que ofendem, que têm preconceito, que quando vem um jogo de futebol, por exemplo, que concordam em ouvir os palavrões, eles mesmos falando palavrões. Nós vemos cenas lamentáveis, jogadores negros ou pretos, como hoje muitos preferem ser chamados, serem jogados, receberem bananas. As pessoas jogam, aí seu macaco, e aquilo ser motivo de riso do pai, da mãe, ou de quem está assistindo o jogo. O ódio contra o que perdeu. Nós acabamos de ver agora a Argentina jogar o futebol, o Messi dando um espetáculo. Eu vi, eu acompanho meu marido que vê, e eu gosto, acho bonito. E eu ali achando lindo tudo aquilo, aquela torcida linda. E eu tenho certeza absoluta que em muitos lares, quando houve o gol, o primeiro, o segundo, o terceiro gol, deve ter xingado, deve ter ficado com muita raiva, porque a Argentina é inimigo. Como que a Argentina é inimigo? Qual argentino? Qual que você conhece? Que mal que ele te fez? São irmãos nossos. Então, nós não percebemos essas coisas que vão trazendo, são verdadeiros espelhos que nós mostramos para a criança. E ele vai fazer exatamente aquilo que eu fizer. Vai sair fazendo. Por quê? São o que em psicologia a gente chama de o outro significativo, ou outro significante. Quem é o outro significante para uma criança pequena no seu universo? É o vizinho do lado? É o padeiro? Ou alguém que... o carteiro que chega na casa dele? Não. O outro significante é o seu pai, é a sua mãe, ou aquele que o educa. Então, temos que chamar a atenção para a questão do ódio, que vai se alastrando. Eu dei o exemplo do futebol, mas eu quero ir mais além. Eu quero ir para o ódio que está sendo disseminado de uma forma tão intensa e tão gratuita entre até famílias que se dizem religiosas, até famílias espíritas, por questões ideológicas. Cada um de nós é fruto das suas circunstâncias, nesta vida e em vidas passadas. Cada um de nós é fruto daquilo que vivenciou desde o ventre materno. Uma rejeição materna a um filho que está sendo gerado traz consequências para o resto da vida. Dizem os psicanalistas, eu posso citar aqui René Spitz, que tem um livro fantástico chamado Desenvolvimento Emocional do Recém-Nascido, que ele vai dizer isso. E ele não é espírita, e a gente sabe que aí a questão é do espírito, e que alguns preferem ir embora. São trabalhados anos e anos e anos no plano espiritual, inimigos, às vezes, que voltam, e que vêm trabalhados. Agora vou acertar, agora vai dar certo. E um dos dois, ou dos três, não aceita. Começa a sentir
a vibração daquele espírito e, de alguma forma, se sente incomodado, chegando às vias de um aborto espontâneo. Quantas vezes o espírito é ele mesmo, diz, eu não aguento, não posso. Mas outras vezes ele vem, ali tem uma animosidade forte de vidas passadas, que pode ser, inclusive, a gente tem tantos exemplos, por exemplo, nas obras de André Luiz, estou aqui me lembrando de Entre a Terra e o Céu, aqueles casos todos, né, que vai, que volta, são complexos, bem complexos, relações ali amorosas, de inimigos. Então, quando esse espírito que é trabalhado, que agora ele diz, tá bom, eu me arrependi, eu fiz, arrependi, vou pedir perdão, eu quero acertar, quero ir lá. O outro não aceita, o pai, a mãe, eles não aceitam. E aí se instala o ódio, se instala a divergência dentro de casa. Quantos vão embora cedo porque não aguentam o clima de opressão? É espiritual. Então, quando nós falamos que começa no ventre, é uma relação de afeto, de dizer, seja bem-vindo, você será bem-vindo. E mesmo em casos de adoção, se você pretende adotar, comece a conversar desde antes. Tem um serzinho sendo aí, que vem para mim, eu sei, eu vou adotar, ele está sendo gerado. Vai vir como meu filho, como minha filha, vou amá-lo, vou trazê-lo para junto de mim e não vou deixar que a animosidade se cresça. Por quê? Mesmo quando tem espiritualmente as dificuldades, e nós sabemos que elas são reais, se ele é muito preparado, os amigos espirituais de todo aquele núcleo vai agir, vai ajudar. E aí, o que eu vou, voltando a Emmanuel, essa câmera fotográfica que é dele, só vai captar de mim coisas muito boas, sentimentos muito bons. E eu não estou dizendo que não é para não frustrar, para fazer todas as vontades. Não! Educar é muitas vezes saber dizer não, com convicção. Dizer sim sempre que possível, não sempre que necessário. Eu repito essa frase 1000 vezes. Mas é a nossa responsabilidade. Então, quando você ora com esse espírito, desde pequenininho, você está ajudando a ele no seu desdobramento pelo sono, ele vai dormir antes de você, a ele levar toda uma energia boa, a reforçar cada vez mais a sua conexão, não com os parceiros ruins que ficaram do lado de lá, mas com as coisas boas. E eu teria aqui muitos outros casos para contar. Então, a gente sabe, né, que o bom pensamento traz a boa sintonia para dentro de casa. Então, não é só isso, ver tudo aquilo que nós estamos hoje vendo nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais, na televisão, nas séries. O que é que nos sustenta emocionalmente? Será que os pais sabem? Tomam conhecimento? Porque muitas vezes, isso que o Emmanuel fala, da câmera fotográfica, se eu me afasto, ele vai captar a câmera fotográfica daquilo que está entrando pelas ondas, quer seja do seu celular, quer seja do seu tablet, do seu computador, da sua televisão. Eu não sei quem é que está fazendo a cabeça do meu filho. Eu não gostaria nem de trazer esse exemplo, mas vou passar por alto. Esse exemplo do rapaz de Cariacica, no Espírito Santo, que entrou na escola e fez tudo aquilo, e eu vi a entrevista de um pai, o pai louco, chorando, disse, eu não sei, a gente não via isso, nós não víamos isso, nós não percebemos nada disso.
E o menino sendo aparelhado, conhecendo tudo isso através da internet. Então, nós não sabemos o que é que nós estamos, o que é que eles estão alimentando. Que sintonia é essa? Hoje eu acho que as novelas estão um pouco em queda, mas eu me lembro, e vocês vão de lembrar também, que eu já falei tantas vezes disso, eu me lembro do último, eu não vejo novela. No último capítulo, às vezes, quando está todo mundo falando, aí eu vou lá para saber como é que é isso, né? Então, eu só vi uns 2 ou 3 últimos capítulos da Avenida Central, Avenida Brasil, né? Tia Carminha. E que termina de uma forma com vingança, com vingança, com vingança, com morte, uma coisa horrorosa. E foi até muito tarde da noite. O Brasil inteiro dando audiência para aquilo. E aí foi tanta catarse, né? Em cima de ódio, em cima de raiva. Bem feito! Matou, trucidou, fez. E a gente dorme. Vocês imaginam a vibração? O trabalho que a gente deve ter dado para a espiritualidade naquela noite? Para desanuviar. Então, essa questão das sintonias é fundamental que a gente comece a perceber, porque nós estamos substituindo os bons exemplos que deveriam vir de pai e mãe ou substitutos por outros heróis. Que se esse herói for, por exemplo, a advogada extraordinária, uma autista, ou for lá o Good Doctor, tudo bem, um exemplo bom, né? Vocês conhecem a Maria do Carmo, a minha amiga Maria do Carmo. Maria do Carmo tenta me convencer a ver série coreana. Ela gosta de série coreana. Ela diz, Lúcia, série coreana. Você gosta, Aline? Ela diz, olha, não tem maldade, não tem atentado, não tem coisa ruim, tem muita pureza, não tem cenas de violência, não tem cenas de sexo, as pessoas se vestem de uma forma decente e tal. Eu já vi alguma coisa, não vou dizer para vocês que eu tenha visto muito, não. Eu não tenho muito tempo. Mas a gente tem que olhar isso. Quem são esses espelhos? Quem são os nossos substitutos? Por quê? Aí voltamos lá para Kardec, voltamos lá para toda a literatura, né, que nós conhecemos. Nós somos responsáveis por aqueles que nós aceitamos trazer à Terra. E vamos ter que dar conta. O problema todo é esse, tem que dar conta. E esse mundo de hoje, moderno, ele é maravilhoso. Vejam, eu não sei em quanto estamos, mas se eu olhar aqui, a gente deve estar com uma quantidade bem, até por curiosidade olhar, tem 20 pessoas participando aqui, fora aqueles que virão depois, olharão depois, né? Então, estou na minha casa, estou aqui na minha mesa de trabalho e conversando com vocês. Por conta de quê? Dessa maravilha que é a tecnologia moderna. Então, que bom que nós temos toda essa tecnologia, que bom que nós temos todas essas possibilidades, mas vamos saber usar. Vamos usar a favor da paz. Então, voltando aqui, vamos prestar atenção nos modelos, naquilo que nós, como adultos, estamos conversando dentro da nossa casa, aquilo que nós estamos apoiando, os líderes, as pessoas que nós dizemos que são aqueles que nós gostamos. Né? É o meu guru, isso daí é. Então, quem são as pessoas? Vamos usar os bons exemplos, vamos trabalhar no bem. E a nossa casa, eu sempre gosto muito de falar da nossa casa, tem tido, né, a oportunidade de fazer um trabalho muito bonito. O trabalho da evangelização, é o trabalho da creche, é a conversa das mães. Eu me lembro, eu cheguei a conversar, estou até me oferecendo de novo, mas tem que passar esses dias complicados desse Covid que aumenta. Eu me lembro de uma das conversas que eu tive com elas, da bronca que tem dos maridos, não, dos pais das crianças que as engravidaram, tanta raiva, tanta bronca.
Me lembro, então, de um dia em que o trabalho foi muito em cima disso. Uma falou, a outra falou mal da sogra, falou mal daquele que engravidou a criança, foi embora, não sei o quê e tal. E vem Marisa, no final, faz uma linda, um lindo fechamento, falando de uma mensagem espírita, fazendo uma prece, que é como se ela tivesse feito um banho de luz. Foi assim que eu senti naquele dia, para aquelas mães. Então, ali, eu fazendo a dinâmica, conversando, dando a voz, e Marisa fazendo aquele trabalho, ela foi o outro significante para aquelas pessoas que precisavam. Então, vejam, esse é o nosso papel, de sermos bons espelhos, de sermos aquelas pessoas que não vamos colocar acha na fogueira. O que nós temos que colocar é água fria, muita água fria na fogueira. Se eu convivo com alguém que pensa ideologicamente diferente de mim, não vou provocar. Vou me calar, vou usar da renúncia, vou usar da boa vontade, vou combinar. Olha, determinados assuntos não briga. Então, para a gente manter a paz, não vamos falar aqui dentro de casa? Você me respeita, eu te respeito? Estou dando uma receita que funciona, viu, gente? Essa eu garanto que funciona. Gente, tem coisas mais importantes para tratar na vida. A gente não veio aqui para convencer ninguém dos nossos pontos de vista. O máximo que nós podemos fazer é com os nossos exemplos, porque os exemplos falam muito alto. Então, Elinho, a voz já está subindo e eu vou passar para você, agradecendo a oportunidade de ter essa conversa com tanta gente querida. Estou vendo aqui Conceição, Heloísa, Tereza, Helenice, Rose, Dirceu, Fátima, Lourdes, pessoas tão queridas aqui ao meu coração. Um abraço a todos, fiquem na paz. Obrigada, Eli. Nós que te agradecemos, Lúcia, pelas lições inesquecíveis da noite de hoje. Convidamos a todos para, nesse momento, fazermos a nossa visualização terapêutica e a irradiação. Vamos então fechar os olhos, imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes. Somos recebidos pela querida benfeitora Irmã Rosa, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ela nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. A benfeitora Irmã Rosa faz uma prece à Senhora Mãe de Jesus, rogando a ela por todos nós, pedindo forças, bom ânimo, reequilíbrio físico, mental e espiritual. E nesse momento, os passistas iniciam seu trabalho e os fluidos afetivos de um remédio descem sobre nós, trazendo forças, trazendo bom ânimo, trazendo muita alegria de viver. Nos é oferecida da água magnetizada. E juntos, mentalmente agora, vamos à irradiação. Senhor Jesus, médico divino, rogamos as suas bênçãos, Senhor, em favor daqueles que choram, daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da Casa de Matuíra. Rogamos, Senhor, em favor daqueles que estão em nosso pensamento, em favor dos que estão conosco na sala virtual. Pedimos e imploramos em favor dos que estão chorando, sofrendo em todo o mundo, no lado da vida. E tudo isso, médico Jesus.
nós te imploramos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez nós agradecemos a Lucinha pela exposição da noite. Lembramos a todos que amanhã às 15 horas teremos o nosso momento de oração e também lembramos do nosso sorteio de Natal. Temos uma air fryer e um liquidificador. Aqueles que quiserem e puderem, ninguém é obrigado a nada, nos ajude. Nós agradecemos muito também aqueles que são padrinhos, aquelas que são madrinhas das nossas crianças que já estão finalizando a entrega dos presentes. Nós agradecemos de coração a vocês que nos ajudam a tornar a vida dessas crianças um tanto quanto mais doces. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a sua doce paz. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Lucinho. Beijo, Geraldo. Tudo de bom aí. Fiquem com Deus. Berenice, um beijo para você. Obrigado. Roseli, um beijo em todo mundo. Muito obrigado a todos e a todas. Deus nos abençoe. Muito